Ainda num ponto que tangencia essa discussão, existe uma preocupação um pouco mais ampla, que é com o dever de transparência. Eu imagino que esse foi um dos pontos também em que essa divisão entre advogados do common law e do civil law se expressou com muita força, né? Existe talvez critérios e estándares distintos em relação ao dever de transparência, pelo menos como ele é percebido pelos advogados desses dois mundos. Como é que também o Comitê de Arbitragem da ABA lidou com essa questão do dever de transparência? Como é que isso foi tratado especificamente nas diretrizes a esse respeito? Um exemplo, eu já discuti sobre isso, de um advogado americano. A situação pode ser revertida, no exemplo de você, com a conduta em questão de divulgação e apresentação geral de fatos, argumentos ao tribunal arbitral, assim como a divulgação de informações à parte contrária. Por quê? Já ouvimos advogados americanos reclamarem do fato de que eles se sentem vinculados por um dever mais estrito de transparência perante o tribunal, que eles sentem que tem que divulgar mais o tribunal, incluindo fatos. E pode ser também decisões jurídicas, argumentos jurídicos que podem ser adversos ao seu próprio caso. Ao passo que o advogado talvez não sinta esse dever, ao contrário, tendo o ponto de vista de que uma representação zelosa e profissional não deve incluir a divulgação de fraquezas factuais ou legais. Em nossa pesquisa, o dever de transparência dos advogados nas suas declarações ao tribunal arbitral, quase 60% das pessoas consideram que era necessária uma maior orientação nesse tema. E é muito importante aqui entender que as diretrizes, elas realmente desejam respeitar as diferenças entre as tradições e as práticas em vários países, que sejam de common law ou de civil law. Não desejam transformar questões de advocacia em questões éticas, que é muito importante entender isso e evitar esse tipo de transformação. Houve uma oposição importante de alguns advogados para impor as submissões legais, as mesmas obrigações, por exemplo, que são impostas quanto às submissões factuais. Alguns advogados explicaram que eles não são obrigados a mencionar, por exemplo, decisões adversas e que o tribunal realmente não é obrigado a segui-las. Agora, como questão de advocacia e credibilidades, eles podem muito bem apresentar casos adversos e distingui-los de modos semelhantes aos advogados do common law, por exemplo. Porém, isso não é percebido e não é uma questão ética, uma questão de advocacia.